Por que trabalhar a sensualidade da mulher é tão importante? Talvez você já tenha ouvido falar que sensualidade é algo deturpado, algo que não é para toda mulher, para mulher direita, que isso é feio, que é um pecado, que são para as mulheres vulgares, enfim, deve ter milhões de conceitos aí que você já deve ter ouvido falar ou que você até mesmo acredita. Então, eu gostaria que tu ficasse aqui comigo neste vídeo para entender o que de fato é a verdadeira sensualidade e como que ela trabalha o nosso melhor potencial dentro de nós mulheres, o nosso lado mais lindo, mais poético também, que uma mulher carrega, que somente nós mulheres carregamos. Então, para nós começarmos essa conversa, eu gostaria de ler aqui algumas coisas para vocês de uma pesquisa que eu fiz sobre sensualidade, de um artigo que eu tirei da matéria UOL, para nós entendermos de fato o que é trabalhar essa energia. Então, aqui já começa. Sensualidade, ela é uma energia. Ela não está somente na maneira como eu me visto, como eu me comporto. Sim, ela influencia, mas nós vamos desmistificar tudo o que você pensa do lado oposto sobre o que é uma verdadeira sensualidade. Então, o que nós temos aqui? Sensualidade é atitude e não somente o jeito de vestir. Sexy, uma mulher sexy é quem tem atitude e sabe se valorizar. A capacidade de seduzir está ligada com a maneira, presta atenção nisso aqui, como nos sentimos internamente, com a nossa autoconfiança. Ser sensual pode ser de um jeito para um como para de outro. Está ligado aos desejos individuais. A sensualidade é para quem consegue estimular um dos 5 sentidos humanos: o tato, a visão, o olfato, o paladar ou a audição. Pessoas assertivas ou com mais habilidades sociais também são reconhecidas como pessoas sensuais. São mais seguras, têm mais consciência do seu modo de pensar, agir e se relacionar. Tentar seguir um padrão de sensualidade e beleza que não condiz com a própria natureza ou estilo pessoal, no entanto, pode influenciar negativamente nos relacionamentos e até mesmo na saúde. Eu vou parar por aqui porque tem mais coisas, mas eu acho que só essa introdução já temos bastante coisa para nós conversarmos. Então, como você pode ver, a sensualidade nada mais é do que trabalhar a nossa energia. E essa energia sensual, ela está totalmente ligada à nossa autoconfiança, à nossa autoestima. Em primeira instância, a gente trabalha a autoestima. Uma pessoa sem autoestima, ela é uma pessoa totalmente apagada, sem vida, sem propósito. Ela é uma pessoa muito triste, depressiva, que sem graça, sabe? Aquela pessoa totalmente sem graça, invisível, que ninguém nota. Uma pessoa apática, que tem o corpo totalmente torcido, frágil, para dentro, encolhido. Por quê? Porque ela não consegue expor quem ela é. Ela não consegue nem reconhecer quem ela é. E a pessoa autoconfiante, ela acredita em si mesma. Isso é muito poderoso. Porque os desafios sempre vão aparecer na nossa vida, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha essa autoconfiança, e nada melhor do que trabalhar através do corpo, a gente consegue ser mais assertivo, como diz o texto, nas nossas decisões, de quem a gente quer na nossa vida, como nós vamos nos posicionar lá no nosso trabalho, que tipos de relacionamentos vamos querer, como vamos nos posicionar na maternidade, na relação com a família, com os amigos, enfim, no todo, na maneira como eu me cuido, na maneira como eu me visto, tudo está ligado. Só que antes de nós chegarmos nesse ponto, é por isso que eu gosto do atendimento individual, porque eu gosto de conhecer a tua história, saber quem tu é, o que aconteceu, quais são os registros que você tem sobre o seu corpo, sobre a vida, sobre você e que estão influenciando no hoje. Eu já falei em alguns vídeos aqui. O adulto de hoje, ele é a criança de ontem. Então, muito dos nossos comportamentos são inconscientes.
São a partir de atitudes que nós temos registrados lá da nossa infância. Então tem coisas que você não lembra, tem coisas que você não quer lembrar, você tem alguns traumas, você tem algumas crenças, conceitos, e que você passou a vida inteira acreditando nisso. Então, chega alguém e diz algo oposto, e por mais que tu não acredite, mas o teu corpo se coça porque ele quer saber mais, ele sente que ele, não, mas aquilo ali parece que faz sentido, eu quero saber mais. Mas a minha mente vai dizer, não, isso não pode, é um pecado e tal. Precisa ser trabalhado. Precisa ser olhado o que ficou lá para trás e a gente começar a ressignificar isso. Como a gente faz isso? Através de pequenas microações, através de programação de pensamento, através de mudança de vibração. Por isso que são 4 pilares: alma, mente, emoções e corpo. Sem eu ter os 4 integrados, equilibrados, sempre alguma coisa falta. É como a cadeira. Se eu não tenho um pé, ela cai, ela quebra. Assim é a nossa vida. Se a gente não tem esses 4 pilares integrados, equilibrados, unidos um ao outro, a gente também cai, a gente também se torna frágil. Então, nos atendimentos, eu vou conhecer a tua história e nós vamos iniciar pela tua essência. Nós vamos te colocar num papel onde quem você é em essência. Antes de qualquer coisa, você é um ser humano, criado pelo Pai Maior. E aí, muitos de nós não nos reconhecem nem nisso. Acha que a gente não é merecedor de uma vida melhor. A gente acha que não merece um relacionamento melhor. Enfim, a gente se sente vazia, sem propósito na vida. Então, tudo começa na alma. Tá? A primeira instância é a alma. O corpinho aqui, ele só é emprestado, né? Porque a gente veio enquanto espírito para uma missão, para um propósito neste mundo. E aí, no decorrer desse processo, a gente vai descobrindo o que a gente veio fazer aqui, né? E isso parece tão simples, mas não é. Por quê? Porque foge dos conceitos de que tu foi criado. Lembra das crenças da infância, aquela coisa toda? Então, tu foi criado, moldada a partir de uma situação para ser tal pessoa, para seguir tal carreira, para determinar o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, tu sente algo que tu quer fazer, que tu quer decidir, escolher, mas o teu meio e aquilo tudo que tu viveu a vida inteira, acreditou a vida inteira, te diz o oposto. Então, agir sobre isso é muito delicado, exige coragem, exige fortalecimento de autoestima, exige mais autoconfiança para enfrentar o que vier pela frente. Para enfrentar os nãos, os julgamentos, as críticas, né? A solidão, muitas vezes, né? No caminho de autoconhecimento, a gente acaba ficando um tanto sozinhas no começo, depois a gente vai encontrando pessoas mais alinhadas com a nossa energia, mas a gente também precisa aprender a se desapegar. Então, é muita coisa, é muitos conceitos, né? Então, a gente trabalha primeiro a essência, para aí trabalhar a mentalidade, quais são as crenças, os pensamentos que você tem sobre a sua pessoa, sobre o seu corpo, sobre a mulher que você é, que você deveria ser. Faz sentido o que você vive hoje, ao que você acredita? A esposa, a mãe, a mulher, a pessoa que você está de acordo com aquilo que você realmente acredita? O teu corpo diz uma coisa, mas a tua mente diz outra? E aí vem aquelas tristezas, assim, aqueles vazios, que às vezes a gente nem sabe explicar da onde, mas se a gente ir a fundo, a gente consegue descobrir. E aí, então, a partir desses pensamentos, nós criamos uma vibração, que é o sentimento. Sem o sentimento, a gente não cocria nada. Só que se a gente sente vazio, tristeza, pudor, enfim, pecado, negação, a nossa criação, a nossa realidade vai ser sobre isso. Porque é o que eu estou vibrando, eu estou emanando partículas a partir aqui, ó, da minha energia no meu campo. E aí essas partículas estão conectando como um imã em situações e pessoas semelhantes àquilo que eu estou sentindo. Por isso que é um trabalho em conjunto, não tem como só focar no pensamento, só focar na vibração, só focar na alma, só focar no corpo. É um todo para que os resultados sejam mais concretos, sejam mais rápidos até mesmo e sejam mais palpáveis e visíveis.
E aí, por fim, então, a gente vai pro corpo, porque sem ação nada acontece, né? Não dá pra ficar aqui só pensando positivo, ai, tô meditando, né? Tô vibrando legal, mas tô parada, tô sentada no sofá sem fazer nada. Não, ação. E aí entra o que eu falei no início sobre se vestir. Sim, é uma maneira elegante de se vestir. É bonito ver uma mulher bem arrumada e às vezes até de abrigo, mas ela tá alinhada, a energia dela tá alinhada, ela está bem consigo mesma. Eu brinco com as minhas alunas, eu digo, vamos fazer o teste do Rissul. Vai no Rissul um dia assim, ó, que tu tá autoconfiante, assim, ó, poderosíssima, fez os exercícios do eu sou, tu tá pra frente, tu dançou, tu trabalhou ali comigo, e daí tu vai de abrigo pro Rissul. Vai aqui, ó, bem bela, maravilhosa. Não tem quem não te olhe. Nota, não tem. Porque tu tá bem, tu tá feliz, tu tá sorrindo. Agora, vai toda montada de salto alto, empiriquetada, maquiada, mas se sentindo um lixo, se sentindo feia, se sentindo com a autoestima lá embaixo, se sentindo fraca, se sentindo, enfim, muitas coisas. Ninguém te nota. Teu salto até pode quebrar, porque a tua energia tá ruim. A tua vibração na escala tá lá embaixo. Então, o vestir, ele é um depois, porque quando a gente tá bem, a gente quer se arrumar, a gente quer passar um batom, a gente quer mudar o cabelo, sabe? A gente quer comprar um acessório novo, a gente quer se inspirar naquela pessoa que a gente viu ou aqui na internet, e daí eu vou usar uma roupa diferente, eu vou trabalhar diferente, a minha postura muda. E aí entra os exercícios da dança sensual para melhorar essa postura, para chegar chegando, para você não ser mais uma pessoa invisível, e sim uma pessoa com presença, uma pessoa que emana luz, uma pessoa que não reclama, que não entra na onda da fofoca, mas é uma pessoa que, se os colegas estão ali tentando, né, sabe, botar pilha e tal, você muda de assunto, você traz um outro conceito, você traz uma outra solução para aquilo, e as pessoas já começam a chegar diferente. Vai ter quem te olhe torto. Se prepara, bom, sempre tem, né? Sempre tem quem não gosta, acha, né? Tem inveja, aquela coisa. Tá tudo bem, cada um tá no seu tempo. O importante é você tá bem e você passar o bem para o outro. Você observa mais o que acontece na sua volta. Você emana mais amor. Então vejam que sensualidade é lindo. E assim, e agora um ponto bem importante para finalizar esse conteúdo aqui. Sensualidade para a mulher ela é muito necessária. Imagina uma mulher sem ser sexy, sensual, ser gostosa, bonitona na intimidade. Qual homem aguenta? Qual homem supera? É complicado, né? Nenhum homem, o homem é visual, né? Então aqui falando bem especificamente de relacionamentos, o homem ele é visual. Um casamento para perdurar também precisa ter intimidade ali bacana. Porque senão o negócio morre e vocês viram amigos ou então brigam, que é a pior das hipóteses, né? Então uma mulher que trabalha essa sensualidade tem o homem grudado nela. Porque ela não vai só usar isso na cama, que é importante, sim, faz parte do relacionamento. Precisa comprar umas lingerie diferente, precisa fazer umas coisinhas diferentes até para dar uma mudada do negócio, porque senão fica monótono, né? Imagina tantos anos juntos, enjoa. E isso é fato, gente. A rotina pega, então precisa dar uma renovada, né? Mas aí, quando ela trabalha isso, ela trabalha muito o seu feminino, a sua feminilidade, ela se torna mais doce, mais carinhosa, mais amorosa, né? Ela sabe seduzir o seu homem quando ela quer alguma coisa também. Mas aí é uma coisa saudável, sabe? É uma coisa que flui com naturalidade. E daí ambos conseguem retribuir um ao outro. E isso é tão poético, é tão lindo. Ela passa a se cuidar mais, ela passa a se amar mais, ela inspira outras mulheres. E se você tem uma filha mulher, assim como eu tenho uma menininha, a gente vai inspirando as nossas meninas para elas se cuidarem desde cedo, para elas se amarem, para elas se valorizarem. E aí elas vão ter menos chance de um dia entrar em relacionamentos difíceis ou tóxicos, como talvez eu e você já tenhamos entrado, tá bom? Então espero ter esclarecido sobre isso, espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários, deixe suas dúvidas, pode entrar em contato comigo que eu vou adorar conversar com você, tá bom? Aproveita, compartilha esse vídeo, dá uma curtida aí para ajudar o meu canal a crescer. Grande beijo!